5 de fevereiro de 2011. O confronto do século. Vitor, o fenômeno Belfort, versus Anderson Spider Silva. O Anderson, na encarada com o Vitor, ele colocou uma máscara nessa encarada. Por quê? Ele falou que o Vitor era mascarado. Foi excepcional. Até hoje, é uma das melhores encaradas que tem dentro do UFC, no evento, nas lutas do UFC. O Vitor não gostou nem um pouco dessa encarada, de chamar ele de mascarado. Os treinadores do Vitor falou depois em entrevista, depois da encarada, o Vitor tá com sangue nos olhos, a luta vai ser... Um vai cair, um vai ser nocauteado. E é isso que a gente esperava mesmo. É um cair, e como dois lutadores de alta qualidade, igual os dois, letais como os dois, é isso que a gente queria ver. A estrela da academia do chutebox, Anderson Silva na época. Aí outro atleta de peso foi para chutebox. Vitor Belfort com muito mais hype que Anderson Silva. Não em vitórias na luta, mas na mídia. Namorado de Joana Prado, feiticeira, vindo da casa dos artistas, o Vitor, né? Vitor Belfort televisionou a luta dele no SBT, a primeira luta de MMA televisionada no Brasil em canal aberto. Vitor Belfort versus Chuck Liddell. Então o Vitor com muito mais hype. Liddell's very unpredictable. He was even holding on to that fence, trying to avoid the takedown. Porque na época o Vitor quebrou o paradigma. Não poderia desafiar um lutador brasileiro, desafiar o outro na época. Isso aí em 2011. 2011 não poderia. Era muito mal visto. O que parecia na época? Que o cara era Judas. Traiu a equipe que ele está treinando. Então, o Vitor quebrou esse paradigma que existia no Brasil, porque fora, nos Estados Unidos, era normal, um desafiar outro, não importa, poderia ser até amigo de treino, tudo pelo business, tudo pela luta. Aí, ele foi muito criticado no meio das academias, mas a mídia brasileira adorou, nós, fãs, adoramos. E o Spider, Anderson Silva, temos que falar do Anderson Silva também, não tem como não falar dele. Campeão, um dos melhores lutadores do mundo, defensor de cinturão. O Anderson Silva, na época dele, não tinha pra ninguém. É um artista marcial letal. Ele brincava com seus oponentes. Até o que acontecia? As pessoas ficavam com raiva de ver o Anderson lutando, porque pensavam que ele não estava levando a sério a luta. Mas não, é o estilo de luta do Anderson Silva. Ele confundia seus adversários. E por isso que o apelido dele é Spider. Ele atraía o lutador, a vítima, para a teia dele. Então ele fazia o lutador cair no jogo dele. E ele nocauteava quase todos. Terminava a luta primeiro ou segundo round. Muito perigoso, principalmente em pé. Luta Muay Thai, envergadura muito longa. Chute, cotovelo, soco. Então o jiu-jitsu do Anderson Silva era muito subestimado. Na academia do Anderson Silva, lá onde ele treinava, na chutebox, o Minotauro treinava. O Minotauro é um dos lutadores mais excepcionais que a gente tinha na época aí de parte de jiu-jitsu. Aí quebrou esse paradigma. Vitórias também do Anderson Silva, usando o jiu-jitsu também ele conseguiu, então ficou meio ali. Ele não usava o jiu-jitsu dele nas lutas. Até a luta do Chael Sonnen versus Anderson Silva 1. Acabando a luta no 5º round, ele conseguiu finalizar o Chael Sonnen. Ele estava perdendo a luta. Porque a luta inteira, desde o primeiro round até o 5º round, o Chael Sonnen dominou essa luta. Então, caiu por terra que o Anderson Silva não sabia jiu-jitsu. Mas o Vitor, vindo também do jiu-jitsu, quem que foi o mentor do Vitor Belfort? Carlson Gracie, da família Gracie. Uma das famílias mais importantes do Brasil e do mundo no jiu-jitsu. Eles foram precursores do jiu-jitsu no Brasil, a família Gracie. Então não tem nem que falar do chão, do jiu-jitsu do Vitor Belfort. Por isso que o Anderson era um pouco questionado pelo jiu-jitsu dele, porque o Vitor vem da linhagem da família Gracie e um Gracie, o Carlson Gracie, como mentor do Vitor Belfort.
Então, por isso que não tem como essa luta não ter a expectativa, o hype que teve na época. Os dois gigantes do Brasil no peso médio. Anderson Silva não era tão conhecido pela mídia brasileira. O Vitor, como eu falei, era mais conhecido que o Anderson. Essa vitória do Anderson Silva em cima do Vitor Belfort alavancou mais o Anderson Silva ainda. Muitas pessoas pensam o quê? Que o Anderson Silva era mais conhecido que o Vitor Belfort, mas não era. O Anderson é conhecido, com certeza, pelas vitórias dele na luta, mas no pessoal, na mídia brasileira, ele não era conhecido igual o Vitor Belfort, né? Até o Vitor fala, o Anderson ficou conhecido por causa de mim, por causa da luta contra mim. Não é bem por aí, né? Mas vamos colocar aí uns 50% foi realmente. E o Vitor, eu quero ser campeão, Não importa quem esteja ali, eu vou ser campeão. Ele lançou o desafio, né? E o Dana White, o presidente do UFC, o dono do UFC, na hora, vamos casar essa luta. Em Vegas, Las Vegas, recorde de público. Luta conhecida como a luta do século. Gigante. Vitor Belfort como um grande potencial de destronar o Anderson Silva. Na época, o Vitor era zebra, e muito zebra. Por quê? Qualquer lutador que lutasse na época de 2011, contra o Anderson Silva, ia ser zebra. Mas o Vitor tinha seu potencial, sua explosão, sua rapidez, suas mãos rápidas. Então, a qualquer momento, todo mundo pensava isso. Principalmente os especialistas, os lutadores e os fãs mais assíduos, que entendiam realmente de luta. O Vitor pode pegar o Anderson em alguma surpresa e pode nocautear, pode acabar a luta. Todo mundo pensando nisso. Só que o Anderson era o favorito. Vitor zebra. Eu tenho certeza. O Anderson sabia do potencial do Vitor. E o Vitor também sabia do potencial do Anderson Silva. Então, o Anderson ficou pilhado. Falou, caramba, ele pode, se eu marcar bobeira aqui, se eu der uma bobeira, a luta pode acabar. E com os outros adversários, o Anderson Silva ia tranquilo para a luta. Então, pode perceber que no decorrer da luta, o Vitor começou melhor. O Vitor começou atacando o Anderson. Geralmente, o que acontecia? O Anderson começava a atacar. Nessa luta do Vitor versus o Anderson, o Vitor começou a atacar. Por quê? O Vitor estava confiante. Eu vou pegar o Anderson em algum golpe, em alguma coisa. Começou a atacar. Foram até um certo momento para o chão. O Vitor mandou um golpe de cima para baixo. O Anderson, com o dom dele de Deus, ele conseguiu escapar desse golpe. Eu não sei como. Parecia um Matrix. Desviou desse golpe. Até os especialistas falaram, eu não sei como o Anderson Silva conseguiu desviar desse soco do Vitor. Muito rápido e muito forte o soco do Vitor. Eles voltaram novamente de pé a luta. E aí foi o erro do Vitor. Os treinadores falaram, se movimenta, não fica parado na frente do Anderson. Ele é muito rápido com o chute. Ele é muito longilíneo, envergadura muito grande. O Vitor não circulou, ficou parado na frente do Anderson. O Anderson desferiu um chute frontal, mas pegou no disjuntor, no maxilar do Vitor. O Vitor caiu, não apagou, ele não foi nocauteado com esse chute. O Anderson partiu para cima do Vitor e completou a luta com 2 socos. O árbitro interrompeu a luta. Aí, no primeiro round, acabou a luta do século, esse desfecho excepcional. Anderson Silva continuou defendendo seu cinturão como o campeão insuperável na época. E o Vitor, que todo mundo tá botando fé aí, vamos colocar muitas pessoas, muitos especialistas colocando fé no Vitor, foi nocauteado pelo Anderson Silva. Aí no final da luta, o Vitor levantou, abraçou o Anderson abraçou ele, o Anderson cumprimentou ele em respeito à história, em respeito ao Vitor. No final da luta ele falou um pouco da história do Vitor, que ele respeita muito o Vitor. E todo mundo ali, os brasileiros assistindo, muitos ficaram com raiva, porque estavam torcendo pro Vitor, e muitos ficaram contentes com a vitória do Anderson Silva. Eu, vou falar pra você, eu fiquei triste, porque eu tava torcendo pro Vitor Belfort, né? Mas fazer o quê, né? É assim, a vida é essa. Então esse foi o vídeo da luta de Anderson Silva versus Vitor Belfort.
o Spider versus o Fenômeno. Essa luta que foi um divisor de águas no Brasil. Os dois maiores atletas do peso médio se confrontando numa luta épica. E no próximo vídeo vamos falar da origem do UFC. Desde quando o UFC era proibido nos Estados Unidos. Ele era uma luta brutal, uma luta como se fosse gladiadores, Roma antiga. Não tinha regras, não tinha categoria de peso, não tinha modalidade específica. Karatê contra judô, judô contra boxe, kung fu contra karatê. Uma loucura, uma selvageria. Vai ser muito louco, muito top.